بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنهم توضأ فأفرغ على يده ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Caros irmãos, falamos, quem se recorda qual foi o tema que falamos na lição passada, antes de irmos para o hadith? Falamos de quê? Fazer bismillah, dizer bismillah antes de iniciar o wudu. O que mais? Ao acordar, lavar as mãos antes de mergulhar as mãos. Eu disse também que vamos hoje falar acerca da descrição do wudu do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o wudu? Conforme eu vos disse, que este é o capítulo de regras, esse livro é de regras. Tudo que nós fazemos, temos que fazer com conhecimento, portanto, como você tem que fazer, tem que entrar nas regras, tem que saber quais são as regras. Portanto, aqui a regra que nós vamos aprender hoje é entendermos como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o wudu. Aqui nós vamos entrar nos aspectos obrigatórios, assim como nos aspectos sunnah. Aspectos obrigatórios no wudu, quantos são? Quantos faróis existem no wudu? 4 faróis. 4 são coisas obrigatórias no wudu. Primeiro, conforme o versículo do Corão diz: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah diz: ó crentes, quando pretenderes fazer o salah, então tem que fazer o wudu. Como é que esse wudu deve ser feito? Faghsilu wujuhakum. Allah está a falar das coisas fard, os aspectos obrigatórios. Lavai as vossas caras, wa aydiyakum ila al-marafiq, lavai as vossas mãos até os cotovelos. Quer dizer, se você tem que lavar mão até o cotovelo, o braço, o antebraço será incluso até o cotovelo. Allah depois diz: wamsahu bi ru'usikum, fazei massah da vossa cabeça. Mas significa passar a mão úmida ou molhada na cabeça. Allah diz: bi ru'usikum, que é parte da cabeça. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, e lavai os vossos pés até os tornozelos. Estes são os aspectos obrigatórios. Se alguma dessas partes que nós mencionamos não for lavada, não for atingida pela água, então o wudu não estará perfeito. Tudo além disso torna-se facultativo. Em outras palavras, facultativo é sunnah. Se você deixar de fazer e fez uso obrigatório, o wudu estará correto. Por exemplo, você está numa situação que não tem água suficiente para você lavar as mãos 3 vezes, bochechar 3 vezes, lavar as narinas 3 vezes. Não tem água suficiente para isso. A água que você tem serve só para você fazer o fardo. Aí você pode fazer o fardo, só fardo, e não faz o sunnah. Mas se você tem água suficiente, aí você tem que fazer o sunnah também. Portanto, o hadith que foi narrado aqui por Humran bin Aban. Humran bin Aban, que era um escravo liberto do Uthman bin Affan, radiyallahu anhu,
Ele diz, eu vi Uthman bin Affan. Uthman bin Affan foi o terceiro califa do Islã. Tawadda'a, ele fez wudu. E como é que ele fez wudu? Fa'afraga ala yadihi thalathan. Ele deitou água sobre a sua mão, no recipiente, inclinou o recipiente, deitou água na sua mão e lavou as suas mãos 3 vezes. فغسلهما ثم تمضمض. Este hadith vem ثم تمضمض واستنثر. Que significa? Uthman radiallahu anhu enxaguou a boca e depois limpou o nariz com água 3 vezes. Quer dizer, ele bochechou e lavou a sua narina também 3 vezes. O que significa? Neste hadith está junto. Tamadmada wastanthara. No hadith seguinte, no outro hadith vem thumma tamadmada thumma istanthara. Que ele depois lavou a boca, em seguida lavou as narinas. Este hadith está a falar, lavou a boca e as narinas 3 vezes. Consegue notar a diferença? Consegue notar a diferença? Lavou a boca e as narinas, ou bochechou e lavou as narinas 3 vezes. Outro hadith vem, bochechou e depois lavou as narinas. Qual é a diferença? Então, são 2 narrações. Uma narração diz, ele levou a água, colocou na boca uma parte e outra parte levou para as narinas e lavou as narinas. Esta é uma forma. E esta forma até que Imam Shafi opta. A outra forma é bochechar 3 vezes, depois levar a água separada, lavar as narinas 3 vezes. Esta é a posição que Imam Abu Hanifa opta. Os 2 têm hadith. Tem aqui hadith, e o hadith seguinte logo fala exatamente acerca disso. Então, este hadith vem, tamadmada wastanthara, bochechou e lavou as narinas. E o outro hadith vem, ele bochechou, depois limpou as narinas. Então, 2 momentos separados. A sunna, se você fizer colocar a água e uma parte para a boca e outra parte logo lavar as narinas, com a mão esquerda, põe uma mão direita, lava com a mão esquerda, está correto. Assim como se você colocar na boca, tirar a água, depois lavar as narinas, também está correto. As 2 formas estão corretas porque temos aqui o hadith. Conforme disse, neste capítulo de hadith, Imam Abu Daud trouxe mais do que 15 hadiths, só para falar do detalhe do wudu do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um narrador no momento explica uma coisa, outro narrador explica outra coisa, cada um vai explicando consoante o que lhe é perguntado ou consoante o que ele pretende explicar. Então, há necessidade de combinar esses hadiths todos e nós termos o wudu completo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Uthman radiallahu anhu fez isso. ثم غسل وجهه ثلاثا, depois lavou a sua cara 3 vezes. Quando nós falamos lavar a cara, estamos aqui a falar de parte farr. É obrigatório lavar da ponta do cabelo até embaixo do queixo, da ponta de uma orelha até outra orelha. Neste diâmetro, a cara toda deverá ser lavada. Se algo neste diâmetro não for lavado, está na cara, ficar sem lavar, o wudu não ficará perfeito, não estará completo. Portanto, por ser farol obrigatório, então a cara deve ser lavada dessa forma. Então aqui está thalathan, 3 vezes. Nós sabemos que farol é uma vez. Lavou uma vez, farol está feito. Tem pouca água, não é? Lavou uma vez, farol está feito. Ou até, você está a ver, se você for a fazer o wudu completo, por exemplo, na hora da asr, se você for a fazer o wudu completo, sunnah, tudo, você não vai conseguir fazer um rak'ah do asr ainda dentro da hora. E se você for a fazer só o farol, ainda consegue fazer um rak'ah, salat al-asr, dentro da hora da asr, porque logo depois o sol vai se pôr. Então, você pode fazer até só o farol, para pelo menos conseguir fazer um rak'ah do salat al-asr dentro da hora e outros 3 já depois do sol se pôr. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man adraka rak'atan min al-asr qabla ghurub ash-shams faqad adraka al-asr." Aquele que encontrar um rakat de asr antes do sol se pôr, então este encontrou o salat
al-asr. Então temos aqui a questão relacionada a lavar a cara, que são 3 vezes e 1 vez. وغسل يده اليمنى إلى المرفق. Em seguida, lavou Uthman, depois de lavar a cara, lavou a sua mão direita, não é, até o cotovelo. Até o cotovelo está incluso. Não vamos dizer o limite. Você tem que ir até tal lugar. O limite, o até, abrange o limite ou é antes do limite? Há duas hipóteses. Não entrar no limite, assim como passar o limite. Aqui há as duas hipóteses. Mas a hipótese mais correta é passar o limite. Até o cotovelo. O cotovelo está incluso. Tem que lavar o cotovelo. Assim como é fardo, é obrigatório, se alguma parte não for lavada, o wudu também não estará completo. Então, Uthman radiyallahu anhu fez isso 3 vezes. ثم اليسرى مثل ذلك. Depois lavou a mão esquerda da mesma forma. Passamos a saber, a sunnah é começar pela direita sempre. Al-ayman fal-ayman. Se a pessoa começar a mão esquerda, depois fazer a direita, lavou o pé esquerdo, depois lavou o pé direito, não obedeceu a sequência. Portanto, o wudu dele está feito, mas desobedeceu a sunnah. Enquanto que há outros ulama que consideram a sequência também obrigatória. Outros consideram a sequência também obrigatória, mas aqui baseiam-se até no versículo do Corão, porque Allah está a mencionar em sequência. Então, diz, olha, já que Allah mencionou em sequência, a sequência deve ser levada em consideração. Portanto, uns consideram, enquanto a maioria não considera a sequência como obrigatória. ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3. Em seguida, ele fez o masah da cabeça. Nós iremos aqui também falar acerca do masah, como o masah é feito. Allah diz: "Wamsahu bi ru'usikum", façam masah da vossa cabeça. Bi ru'usikum, este ba significa parte da cabeça. Parte da cabeça quer dizer, masah faz onde? No cabelo, não é? Mas quem não tem cabelo, Allah já considerou isso tudo, né? Imagina se dissesse, façam masah do cabelo, mas o careca não teria que fazer masah. Então Allah diz masah da cabeça. Portanto, aquele tem o careca, o cabeludo, todos tem que fazer masah. Então, biru usikum, parte da cabeça. Então, Imam Shafi diz, por mais que seja um fio de cabelo, o masah está feito. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz, deve ser 1/4 da cabeça. Biru usikum, parte da cabeça, a cabeça toda, menos 1/4, não é? É o mínimo que você tem que fazer o masah. Depois nós vamos aqui explicar como este masah é feito, não é? Há pessoas que pegam, só passam a mão assim na cabeça, outros passam as duas mãos, vão de frente para trás, de trás para frente, depois outros lá passam a mão também atrás, a parte traseira da palma, no pescoço. Nós vamos, inshallah, falar de todos esses aspectos. Tem um hadith que vai falar exatamente esse aspecto. Lembro, no Tirmidhi falamos disso, mas aqui também, inshallah, iremos abordar. Então, o profeta Uthman radiyallahu anhu fez masah da sua cabeça. O masah, conforme disse Imam Shafi, diz, por mais que seja um fio de cabelo, assim só na ponta, o masah está feito, enquanto que Abu Hanifa diz que tem que ser 1/4, e até explica como você tem que fazer. No outro hadith vem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَذَهَبَ إِلَى قَفَاهِ. Começou na parte frontal da sua cabeça e foi com as suas mãos até a nuca, a parte traseira da cabeça, não é? إلى قَفَاهِ فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ. Portanto, فَأَدْبَرَ وَأَقْبَلَ, foi para trás e depois voltou para frente. Alguns ulama explicam a parte frontal da mão, você coloca na cabeça, assim como estou a fazer, vai para frente, até atrás, as palmas voltam deste lado. O hadith ainda vai falar também, este hadith não, o hadith seguinte vai falar, e com os dedos, introduziu os dedos na parte interior, não é, da sua orelha, lavou a parte interior e depois a parte exterior. Portanto, o masah que estamos aqui a explicar
de frente para trás, de trás para frente, ponta dos dedos na parte interior, não é, da orelha, e com os polegares a parte traseira, não é? Dão esta explicação para completar. Mas se vier lá, vamos explicar. Se não vier, pelo menos já viram, creio eu ter entendido. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاث, depois lavou seu pé direito 3 vezes, depois o seu pé esquerdo 3 vezes, e ele disse: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا. Eu vi o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo a ablução desta forma que eu fiz esta ablução. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man tawadda'a mithla wudu'i hadha, aquele que fizer a ablução igual esta minha ablução, thumma salla rak'atayn, depois fez tahiyyat al-wudu, fez 2 rak'at após ter feito o wudu, la yuhaddithu fihima nafsahu, depois de ele ter feito esta ablução, fez os 2 rak'ats, sem permitir que os seus pensamentos sejam desviados. Não ficou a pensar coisas fúteis, inúteis. Concentrou-se e fez estes 2 rak'ats. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah subhanahu wa ta'ala perdoará os seus pecados passados. Fez wudu, fez tahiyyat al-masjid. Temos aqui a recompensa simples. Este tahiyyat al-wudu, estou a dizer, tahiyyat al-wudu, tahiyyat al-masjid, não é? Pode ser incorporado no teu sunnah. Você quer fazer, chegou no masjid, quer fazer, por exemplo, sunnah antes de Isha, sunnah antes do Fajr, sunnah antes do Zuhr. Fez wudu, fez intenção de fazer tahiyyat al-wudu, intenção de fazer tahiyyat al-masjid e intenção de fazer os teus 2 rak'at sunnah. Você pode incorporar tudo isso nestes 2 rak'ats. Você ganha esta recompensa toda. A diferença do saber. Quem não sabe, vai fazer 2 wudu, 2 tahiyyat al-masjid, 2 sunnah. Mas quando você sabe, você incorpora esses 3 num só e você ganha estas 3 recompensas. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.